para falar sobre juros, para a história dos juros, eu chamei para essa conversa o economista Hugo Garbi, que está aqui com a gente. Hugo, chega mais. A gente precisa de um professor experiente, conhecedor desta economia para explicar para a gente. Tem jeito, juros? Nós somos mesmo viciados em juros? Bom dia, Mara. Bom dia, audiência. Prazer estar aqui com vocês. Olha, Mara, como você bem disse, a taxa de juros no Brasil, e não só no Brasil, mas também na América Latina, ele é sim um problema estrutural que a gente enfrenta há pelo menos 60, 70 anos. É natural que depois de 1994, com o advento do Plano Real, nós tivemos uma maior, rédea, maior controle sobre as taxas de juros no Brasil, incluindo alguns instrumentos importantes para poder frear um pouco a inflação e a política monetária um pouco mais forte, mas ouvindo um pouco as declarações, né, de empresários, de políticos, é natural que uma variável importante para o desenvolvimento econômico de um país são as taxas de juros. E não é à toa que países desenvolvidos, como os Estados Unidos e Europa, historicamente têm taxas de juros muito baixas ou até negativas, né? Porque, de forma geral, o nível da taxa de juros de um país, ele é um competidor com a geração de emprego e renda. Porque qual é a primeira decisão que o empresário vai tomar ao fazer um plano de negócio, ao tomar uma decisão de investir num novo negócio? É analisar se deixando o capital dele no banco, no mercado financeiro, o retorno com a empresa dele, com a geração de emprego e renda que ele vai ter, com o investimento que ele vai fazer, vai ser maior ou menor do que a taxa de juros real do país. Então, de forma geral, né, quando você tem uma taxa de juros muito alta, você inibe geração de emprego e renda e mantém o capital especulativo naquele país, ou seja, pessoas que decidem não investir em capital produtivo, e quando eu falo capital produtivo é abrir um negócio, é abrir vagas de emprego, abrir uma indústria, deixa o seu dinheiro rendendo, né, no banco, no mercado financeiro, porque no final do dia a taxa de juros acaba compensando. Então, é um problema endêmico, né, eu diria, um problema histórico de equilíbrio nos países emergentes como o Brasil. Você citou a América Latina, a gente tem ali muito viva a Argentina, né, que é a questão da inflação na América Latina. Quer dizer, os juros sempre foi usado como instrumento para combater a inflação. Agora, o que se discute hoje é a eficiência de uma política monetária com aperto monetário, com juros em alta, no combate à inflação. Quer dizer, você vê na Argentina, ele está com taxa de juros nominal de 75% e a inflação está muito além disso. Enfim, nesse período, o que propõe, por exemplo, André Lara Rezende, de discutir uma terceira via para esse problema, né, de buscar soluções para esse problema, qual é a tua avaliação da eficiência do aperto monetário no combate à inflação? O que a gente poderia, né, a analogia que geralmente eu faço em sala de aula, é que a inflação ela é uma doença, né, crônica das economias que você precisa ali ficar monitorando. Uma inflação baixa, né, ela não é de todo mal, né, ou seja, é um sinal de pujança econômica de um determinado país, mas é como um colesterol, né? Você tem que ficar sempre monitorando ali o nível e a partir de determinado momento você tem que incrementar as taxas de juros, que essa política monetária contracionista, né? Ou seja, você aumentar a taxa de juros para contrair o índice ou o movimento econômico de determinado país, ele é apenas uma variável. E é um remédio para determinado tipo de sintoma endêmico da economia. Então, porque você tem vários tipos de inflação, né? Então você tem, por exemplo, inflação de demanda, que a taxa de juros mais alta, ela costuma funcionar muito bem
se tudo mais constante, ou seja, se as outras variáveis econômicas estão sendo controladas pelo governo. Então, você citou bem o caso da Argentina. A Argentina é um caso clássico é um país pujante economicamente, é um país que tem várias empresas importantes, mas não segue de forma estrito sensu, à risca, a cartilha econômica, né? Então, eles têm uma taxa de juros alta e, teoricamente, é uma das variáveis importantes para conter a inflação, mas continuam, por exemplo, aumentando a base monetária. O que significa isso? Imprimindo dinheiro, né? Ou seja, por um lado, você aumenta a taxa de juros, mas, por outro, você aumenta a sua base monetária e imprime dinheiro. Ou seja, você está descontando o efeito, teoricamente, de uma taxa de juros mais alta com uma variável que acaba prejudicando a economia. Outro ponto importante, né, falando da Argentina, é a frequente ação que eles têm de congelamento de preços. Né? Congelamento de preços, a gente experimentou isso na década de 80, né, fazendo uma análise histórica ali na época do Sarney, tinha o plano Sarney, tinham as fiscais do Sarney, tivemos a criação da SUNAB, né, Superintendência Nacional de Abastecimento, para saber se os produtos estavam chegando na prateleira, na mesa do consumidor. A gente sabe, né, os economistas hoje, a gente sabe que não dá certo o congelamento de preços, porque você está influenciando de forma tão direta na economia, na relação entre oferta e demanda, que no curto prazo não vai funcionar. Então, algumas ações que a Argentina vem tomando nos últimos anos, que influencia para essa inflação de 100% ao ano, que assim, 100% ao ano você já perdeu o controle. Né? A gente é um pouco do que a gente vivenciou ali na década de 80 e, infelizmente, eles estão vivenciando no século XXI. A gente ouviu o deputado Mauro Benevides falando da taxa de juros asfixiando a produção. Quer dizer, e tem também, quer dizer, além do custo, né, de tomar dinheiro para investir na produção, você tem a competição com os títulos públicos, né? Se o título público, título emitido pelo Tesouro, quer dizer, garantia do Tesouro, te paga uma taxa de 2 dígitos, para que você vai investir seu dinheiro na produção para tentar retornos maiores? Não tem razão, quer dizer, compete muito, o juro alto compete muito também por esse dinheiro que iria para a produção. Agora, uma vez, entrevistando um empresário do Reino Unido, que estava fazendo investimento no Nordeste, eu perguntei para ele, isso foi no governo Dilma, porque no governo Dilma você teve claramente, Dilma foi mais leniente ali com a inflação para buscar um crescimento que não veio, que acabou não vindo e tal, o crescimento muito devagar. E eu perguntei para ele, o que te assusta mais? Um PIB que não decola ou uma inflação em alta? E ele falou, inflação. Porque a inflação desorganiza todo o nosso projeto ali de investimentos. O PIB não, o PIB eu vejo como uma coisa conjuntural e que vai se acertar. Agora, a inflação não, a inflação realmente, para mim, seria um problema sério para investir no país. E a gente vê que Dilma perdeu popularidade com a inflação que começou a ficar em alta ali no seu governo. Quer dizer, é uma coisa importante. A inflação também é importante para as famílias, né? Quer dizer, a estabilidade monetária. A inflação alta é um problema para as famílias, principalmente as pessoas menos desfavorecidas, que não têm instrumentos de proteção contra a inflação. O país vive nessa coisa entre inflação e juros altos. Como é que a gente sai disso? Esse é um bom ponto, né, Mara? Em economia a gente chama de efeito riqueza e efeito pobreza. Né? A inflação, ela é um imposto invisível, né? É a pior coisa que pode acontecer numa economia de mercado. Então, pelo menos quando você está pagando o imposto, você tem ali literalmente uma taxa que você pode colocar no seu plano de negócio, falando do empresário, por exemplo. Mas quando você tem uma inflação alta, como você bem mencionou, as pessoas mais simples, mais humildes, né, com baixa renda, elas sofrem mais porque a gente tem o que a gente chama de efeito pobreza, porque geralmente essas famílias não têm uma poupança, não têm aplicação financeira, não têm uma reserva, e grande parte da renda dela vai para bens de primeira necessidade, que é alimentação, energia e os custos ali de manutenção da sua casa.
que geralmente são os bens, a cesta de inflação, são os bens mais afetados pela inflação. Então, essa parcela significativa da população sofre de forma imediata, né, com o advento do aumento dos preços, e, por outro lado, pessoas de alta renda que têm aplicação financeira, que têm um colchão financeiro, tem um efeito inverso, porque o impacto do aumento de preço da alimentação e da energia, dos custos de casa, ele é pequeno, né, para a renda dele, e por outro lado ele tem um aumento da rentabilidade da aplicação financeira dele. Então você tem um desequilíbrio no país entre essas duas classes sociais, aumentando essa distância social. Eu diria que inflação e taxa de juros tem que ser um projeto de Estado, não de governo, né? Então eu acho que essa não pode ser um projeto de 4 ou 8 anos, depois muda. Tem que ser um projeto de Estado, é um projeto de longo prazo, né? Você primeiro tirar essa mentalidade financista e partir para um projeto de longo prazo para melhoria do ambiente econômico brasileiro, reduzindo de forma gradual as taxas de juros e criando um ambiente dentro do mercado financeiro para que você tenha spreads mais baixos, custo de capital mais baixo, essa competição dentro do mercado financeiro, ou seja, você tenha mais players dentro do mercado financeiro oferecendo crédito, né? Ou seja, você não tenha só meia dúzia de bancos oferecendo crédito com spread altíssimo. Então, uma série de variáveis que a gente precisa adotar como um plano de Estado de longo prazo, que no final do dia acaba tendo um resultado muito importante, né? A comparação que eu faço, por exemplo, em termos de desenvolvimento econômico, é com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje é uma potência econômica, é um país pequeno, é um país com grandes, né, que na década de 80 era inclusive mais pobre que o Brasil, e hoje é uma potência econômica e empresarial. Hugo, você foi ao ponto, sabe? Eu acho que tem algumas questões, e todos os governos que trataram isso como questão de Estado saíram muito bem. Por exemplo, na educação, quando você pega o governo do Ceará, isso é uma questão de Estado no Ceará, não é uma questão de governo. E outros exemplos, saúde, educação, segurança pública, isso é questão de Estado. E proteção da moeda é uma questão de Estado, né? Porque senão você fica nesse vai e vem. E aí você chama, isso que você fala me chama atenção para uma coisa que eu, na minha vida de cobertura econômica, ainda não tinha visto, mas eu acho que um reflexo da autonomia do Banco Central. Quer dizer, outros governos, o Banco Central, durante o governo Lula, por exemplo, foi independente, de fato, embora não fosse, na prática, embora não fosse um Banco Central autônomo na lei, mas ele era. Henrique Meirelles fez o que tinha que ser feito ali na questão de juros, puxou os juros, e não havia essa coisa de jogar culpa, é porque é bolsonarista, é porque é isso, é porque... Você não via isso, porque tinha sido um presidente nomeado pelo presidente da República. No governo Dilma, na campanha dela, bateu na Marina absurdamente, porque na campanha da Marina tinha a Neca Setúbal, que vem de uma família de banqueiros, mas que não tem nada a ver com banqueiro, é uma pessoa altamente engajada na questão de educação. E a campanha do PT da Dilma veio batendo na Marina, assim, esfolando por conta disso. E uma semana depois de eleita Dilma, o que ela fez? Puxou os juros. E não havia essa coisa de culpabilidade porque era questão do governo. Isso acontece agora, porque como o Banco Central é um Banco Central com autonomia, o presidente do Banco Central tem mandato e foi colocado pelo ex-presidente, então vira uma questão de briga, de culpa, né? Então, você está vendo, eu nunca tinha visto isso na minha vida, dessa guerra entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. E a autonomia do Banco Central atrapalhou nesse sentido? Olha, Mara, seu ponto é bem importante, porque a autonomia do Banco Central ela é fundamental, né? Isso, independente de partido político, de governo, acho que essa é uma condição não só
brasileira, mas é uma condição da economia moderna. Grande parte dos países desenvolvidos, se eu for analisar Inglaterra, Estados Unidos, países da Europa, né, tem um Banco Central autônomo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas narrativas e esse embate entre Banco Central e Estado e governo, independente de quem é oposição e quem é a situação, porque isso quem perde é a população e quem perde é a economia do país. Por quê? Historicamente, se a gente for analisar, sempre quando houve esse embate no mundo entre governo, né, entre situação e Banco Central, que geralmente vem de um outro partido político, quem perde é a economia. O exemplo clássico é a Turquia. A Turquia, o Erdogan recentemente influenciou de forma direta e baixou as taxas de juros na canetada na Turquia e perdeu a mão. Né? A inflação totalmente descontrolada, uma das maiores taxas de juros reais do mundo, e depois para você retomar isso é muito complicado. A Argentina também teve um viés político entre o Banco Central e o governo, né? Então acho que isso é uma lição que a gente tem que levar para sempre no Brasil. O Banco Central, eu acredito no trabalho que ele vem fazendo, eu acho que tem pouco viés político dentro do Banco Central. Nós acertamos muito em determinado momento, principalmente no começo da crise do Covid, quando a gente começou a aumentar as taxas de juros. Então, o Banco Central acertou muito. Eu acho que a discussão hoje, se a taxa de juros pode ser um pouco menor, 1% a menos, 2% a menos, 1% a mais, isso é do jogo, isso é válido, isso a gente pode discutir, mas a gente não pode também descredibilizar o trabalho que o Banco Central fez até aqui, porque de forma geral, se a gente for analisar, a taxa de juros hoje a inflação do Brasil hoje ela é menor que os Estados Unidos, é menor que na grande parte da Europa. Isso é um feito inacreditável para uma crise pós-Covid que o mundo inteiro ainda está sofrendo e que vai demorar um tempo ainda para nós termos um equilíbrio global. Porque, veja, a crise do Covid ela é diferente em termos econômicos dos últimos 100 anos. Geralmente, quando você tem uma crise econômica, ou ela é um choque de oferta ou ela é um choque de demanda. Na crise do pós-Covid econômica, nós tivemos os dois, a tempestade perfeita. E é por isso que países que não estavam acostumados a lidar com a inflação, como Estados Unidos e Europa, estão sofrendo até hoje. Professor, eu sei que a produção está dizendo que eu tenho que libertar você, mas tem algumas perguntas aqui que eu vou te passar e aí eu te liberto, tá? O Paulo Fernando diz o seguinte: professor, existe alguma possibilidade de não termos uma recessão com o governo querendo só gastar e não diminuir o Estado? Olha, o gasto público, ele também influencia a inflação. Né? Então, a gente não pode esquecer que o cálculo macroeconômico para você chegar à inflação, ele inclui gasto das famílias mais gasto público. Então, quanto mais gasto público você tem, mais você pressiona a inflação, né? Mais você tem a inflação temerária, e mais a gente volta para aquela discussão dos juros. Então, assim, vira um ciclo vicioso, porque o governo ele tem hoje uma narrativa que precisa baixar os juros, porque existe um juro real alto no Brasil, e realmente ele é um juro alto, essa discussão eu acho que é válida, mas se você continuar gastando, você não está dando para que a inflação baixe. Então é importante que o governo baixe um pouco o gasto público para deixar de pressionar a inflação também. E o gasto público ele tem uma relação direta, quando você tem inflação, com uma possibilidade de recessão, se esse gasto público, né, se a qualidade desse gasto público não for para investimento. Porque, veja, quando você tem uma crise econômica, alguns economistas defendem que você tem uma intervenção econômica para poder fomentar a economia e reaquecer, mas com investimento, gerando emprego e renda. Então, a qualidade desse gasto público também vai determinar se nós podemos entrar em recessão ou não. Você, mais uma vez, chama a atenção para um ponto muito importante que o André Lara Rezende sempre coloca, principalmente aos críticos dele, que dizem que ele quer
liberar a gastança geral. Ele fala assim, a qualidade do gasto público tem que ser vista, né? Porque você colocar tudo no mesmo balaio também não está certo, né? Colocar gastos recorrentes, por exemplo, ele fala, muita atenção, eu não estou falando de emissão para financiar gastos recorrentes, eu estou falando de emissão para financiar investimentos, e investimentos que tenham retorno, que tem um outro ponto também, não é simplesmente você financiar qualquer investimento, porque tem investimentos que são verdadeiros elefantes brancos, para campanhas populistas. É você analisar a qualidade do investimento, né? Exato, porque, veja, uma fonte de crescimento econômico e desenvolvimento econômico também é a participação do Estado. Uhum. Né? A gente não pode esquecer que o Estado tem uma participação importante. Então, quando você fala, aumentou os gastos públicos, mas quais? Né? O que você está gastando? Né? Aumentou viagem, por exemplo. Né? Ou aumentou gasto com pessoal. Isso não é investimento, né? Isso é despesa. Né? Então, você não está gerando nada de positivo para o crescimento e desenvolvimento econômico do país. O que gera crescimento e desenvolvimento econômico? Você investir em estradas, em infraestrutura, metrô, obras. Ali você está gerando emprego, você está gerando renda, as famílias estão tendo seus empregos de volta. Essa é uma intervenção do Estado que, no final do dia, é positiva para um país para ele se recuperar de uma crise econômica, mas também, né, gera inflação. Ou seja, o que é mais importante hoje? A economia é você viver em eterno dilema. Você tem que escolher, cada escolha que você faz na economia, você está renunciando a outra. Eu quero crescer, me desenvolver, eu quero gastar, quero ter mais gasto público, então eu vou ter inflação, não tem jeito. Eu quero reduzir a inflação, então eu tenho que reduzir gasto público. O governo ele precisa decidir qual é a nesse momento. Olha, e para terminar, a pergunta aqui do André Ribeiro. O que o Estado pode fazer para aumentar a competição entre os bancos? Esse é um ponto também, né? Essa competição entre os bancos no Brasil ainda é muito concentrada, né? Essa é uma excelente pergunta e é um ponto que eu sempre discuto e debato nos fóruns que eu participo, porque o Brasil tem pouquíssimos bancos. Né? Se você for analisar os Estados Unidos hoje tem mais de 3 mil bancos, né? Pequenos, médios. Né? Então, tem que ter um incentivo regulatório para que tenha a presença de mais bancos. O Brasil ele ainda tem um aspecto regulatório muito fechado para novas instituições financeiras. Você precisa ter mais crédito e uma competição no banco, entre bancos, porque você vai diminuir o spread bancário. Né? Então, se a gente for analisar os países envolvidos, né, os países têm milhares de bancos, instituições financeiras, ou seja, você tem mais opção de oferta de crédito. Que no Brasil não, a gente tem 8, 10, uma dúzia de grandes bancos, e é isso. Então, o empresário ele é preso, teoricamente, no crédito desses principais bancos, que no final do dia acaba tendo um spread altíssimo. Olha, eu disse que era para finalizar, mas agora eu juro, é a última, mas é que veio uma pergunta aqui do Alessandro Almeida, que eu acho que é importante também. Ele fala assim, sobre o redesconto e o compulsório, o BC não pode ser omisso ou incoerente na forma de lidar com essas ferramentas de controle monetário? Quer dizer, esse é um outro ponto também, né? Na composição da taxa de juros, há muitas variáveis, né? Não é simplesmente a taxa final, ela é composta de várias coisas. E mesmo na taxa básica, você vai avaliar ali tem muitas variáveis. O Mauro, na entrevista, no depoimento do Mauro, ele diz, olha, o redesconto e o compulsório têm um papel importante nesse custo do dinheiro também. Tem um papel importante, porque quando o Banco Central ele adota uma política monetária de aperto monetário, que é o que a gente chama de política monetária contracionista, ou seja, você está contraindo a economia, aumentando as taxas de juros, diminuindo a atividade econômica num país, uma das ações que ele toma é aumentar o compulsório bancário. O que é o compulsório bancário? É quando você fala para os bancos, fala, olha, banco, no final do dia, a cada R$100 que você tiver depositado em conta corrente, você tem que depositar no Banco Central R$40, R$50. Ou seja, você diminui a quantidade de dinheiro desses bancos disponível para crédito, porque o crédito ele também é
uma forma de você reduzir a inflação. Quando você tem menos crédito no mercado, você tem menos consumo, e aí é uma forma de você auxiliar a redução da inflação. Então, são remédios, entre aspas, combinados que o Banco Central toma para poder tentar reduzir a inflação, aumentando a taxa de juros e aumentando também o compulsório bancário. Eu acho que o interessante desse debate primeiro, não pode ser um debate entre governo e Banco Central. Quem perde nessa narrativa de debate é a economia brasileira, porque a economia ela é feita de expectativas. Então, quando o investidor estrangeiro, que é muito importante para o Brasil, a gente depende de investimento estrangeiro para o crescimento do país, ele analisa essa guerra de narrativas entre Banco Central e o governo, ele adia sua decisão de investimento no país, ele fala, vou esperar para ver o que vai acontecer, porque economia também não deixa de ser expectativas do futuro, né? Então, eu acho que o que seria ideal no curto prazo, nesse momento, é um entendimento entre governo e Banco Central para a melhor saída para o melhor do país.